Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma Pocket Class aqui no Brainstorm. E para Pocket Class número 4, vamos falar sobre um assunto que na minha visão é extremamente importante, que é sobre como começar no marketing digital, né? Eu acho que a gente ouve muito sobre metas, faturamentos, métodos, frameworks, mas poucas pessoas, na verdade, falam sobre como começar do zero. As pessoas prometem muito, mas de fato mostram pouco. Então essa aula foi pensada para ajudar você que está pensando em começar ou está naqueles primeiros estágios que não entende muito bem ainda onde eu uso cada coisa, quando é o momento de usar cada técnica, cada conhecimento, aplicar, enfim. Essa aula foi feita para você, beleza? Então, bora lá! Começando aqui, pessoal, dando um pouco de contexto, tá? Antes da gente ir para a mão na massa. O que eu vejo muito, até pela minha experiência de atuar nesse mercado digital há um bom tempo, pelo menos desde 2012 ali. Então já peguei, digamos, vários hypes, já peguei várias subidas e quedas de tendências, plataformas, várias coisas. Então, nesse período aí de pouco mais de 10 anos, vamos dizer assim, eu acabei vendo bastante coisa. E um hábito que eu acabei de percebendo que era um padrão nesse tempo todo foi que as pessoas elas começam pelas táticas antes de entender os princípios. E no caso, acabam colocando o resultado antes do aprendizado. E na questão prática mesmo, eles acabam criando metas altas demais, que sim existem, sim são plausíveis e são possíveis. Longe de mim de querer jogar um balde de água fria em cima de vocês. Mas as pessoas criam essas metas antes mesmo de dominar certos contextos, dominar certas técnicas e a aplicabilidade disso tudo. E isso normalmente resulta, na minha visão, em 2 pontos. Primeiro, resultados ruins, né? Você não conseguir manter os resultados bons ou ficar preso numa camada ali de resultados bem ruins, ali perto do zero, né? Na primeira e na segunda etapa ali. E segundo ponto, frustração, que na verdade é um acumulativo do primeiro de forma repetitiva, né? Você vai ficando preso nesses resultados, sobe e desce, você vai acumulando frustração, digamos, no meio desse processo. E, na verdade, por que isso acontece? Vamos raciocinar junto aqui. Por que isso acontece? Por que é assim? Por que normalmente tende para essas duas opções? De novo, na minha experiência, na minha visão, são 2 responsáveis por isso, tá? Então, vamos lá. Primeiro, os especialistas. A gente não pode isentar eles aqui, digamos, dessa responsabilidade, porque sim, vindo de 2002 até aqui, até mais no começo ali, era um mar sem ninguém, tá? Assim, a internet já era algo normal, o e-commerce era algo normal, mas trabalhar o marketing de uma maneira, digamos assim, exclusiva para o digital, olhar só para ele, era muito novo, era um mar meio sem ninguém. Então, justamente para convencer as pessoas, para chamar a atenção, né, no primeiro ponto, as promessas eram bem agressivas. E eu até coloquei aqui o Érico Rocha, não é por acaso, ele até ficou conhecido muito por isso, né? Essa questão de, nossa, tá prometendo isso, mudar de vida, 100 mil de faturamento em 7 dias, tudo isso, assim, digamos assim, era algo de um contraste muito diferente do que a gente via no marketing até então. Então, realmente, ele causou um alvoroço, né? Então, assim, até como eu coloquei aqui, essas promessas agressivas demais, elas despertam um grande desejo por mudança. Porém, nem sempre é destacado o custo da oportunidade para aplicar essa mudança, né? Então, por exemplo, quanto tempo a pessoa vai gastar para dominar o método? Quanto tempo ela vai gastar, digamos assim, quanto dinheiro, na verdade, ela vai gastar para aplicar tudo que ela vai aprender, tá? E com precisão ela vai conseguir aplicar tudo aquilo. Então tudo isso depende de muita coisa e acaba ficando de fora na hora da carta da venda, na hora do evento ali de lançamento, tá? E não me entendam mal.
o próprio fórmula de lançamento funciona muito. É uma coisa assim, realmente é uma framework, uma estrutura para você conseguir vender na internet que funciona assim. Inclusive, hoje as pessoas já criaram inúmeras variações disso que funcionam também. É só a gente olhar aí, formato desafio, formato com ao vivo, com gravado, enfim, funciona. O porém é que as pessoas às vezes acabam caindo nessa promessa, né? Achando que vão, digamos assim, receber algo muito de mão beijada e não calculam tanto esse preço da oportunidade. Então, os especialistas têm sim essa dose de responsabilidade na hora de gerar um problema, né? Que agora a gente falou lá em cima, a frustração e os resultados ruins. O segundo ponto, infelizmente, somos nós mesmos. No caso, falando de vocês, né? Nesses casos assim, trocando essa ideia nós dois juntos. Então, nós precisamos ser realistas, galera. Ninguém muda de vida em um mês, tá? Talvez em um ano, mas nunca em um mês. Não importa qual seja o método e nem o produto, querer acelerar o processo de aprendizado, de domínio de alguma coisa, ele só atrapalha. O próprio fórmula de lançamento, por exemplo, ele é um framework, ele é uma estrutura, ele tem um passo a passo a ser executado. Mas a realidade é que tem muitos conceitos ali que você precisa dominar. E de verdade, eu acho muito difícil que qualquer pessoa tenha uma base específica em cada área. Por exemplo, dando já um spoiler para vocês. Vocês vão precisar entender de e-mail, automação de e-mail, escrita persuasiva, né, o copy que a gente fala, a parte de conteúdo, criar conteúdo, edição, tanto para design quanto para vídeo. Então são várias questões que você precisa dominar e é muito difícil imaginar que, poxa, em um mês, 6 meses você vai dominar tudo. Isso imaginando, pessoal, com um cenário bem pé no chão mesmo, imaginando que você vai fazer tudo isso sozinho, porque essa é a realidade de quem está começando. Hoje, fazer lançamento, as pessoas têm equipe só de copy, tem equipe só do vídeo, tem equipe só do criativo, do tráfego. Mas essa não é a nossa realidade. E eu até imagino que não vai ser a sua realidade. Então por isso que eu tenho que frisar esses pontos assim, bem pé no chão mesmo, tá bom? Porém, seguindo, ok, Bruno, já desenhei um problema aqui, já destaquei quem são os responsáveis, assim, diluímos a culpa, vamos dizer assim. Mas beleza, o que fazer então? Né? Se tem uma coisa que a minha carreira me ensinou é sempre procurar aprender os princípios primeiro, tá? Porque os princípios eles tendem a ser, digamos assim, primeiro básicos, ou seja, eles são aquela estrutura do conhecimento e também eles são mais eternos, pessoal. Um princípio ele muda menos, assim, o que muda é a envelopagem dele, é como ele vai ser entregue, como ele vai ser aplicado de forma, né, nos detalhes. Mas a base é sempre a mesma. Até, se eu não me engano, eu não lembro o nome dele agora, aquele profissional que ele é VP do McDonald's aqui no Brasil. Ele fala muito sobre isso, sobre princípios, né? Que a gente tem que mudar muito para continuar sendo o mesmo, né? No caso, a marca, né? Os princípios não podem mudar, mas a aplicabilidade sim. Então aqui é sobre isso também. Então, afinal, os métodos estão sempre mudando, mas os princípios eles continuam funcionando. Então a gente tem que ter esse conhecimento mais dessa base e sempre voltar ali para eles, para justamente não esquecer e não cair nessa tentação de ficar querendo pular de hype em hype por impulso, vamos dizer assim, tá? A gente precisa, de novo, aprender a criar essas bases justamente para facilitar a nossa vida no longo prazo e no futuro, né? Realmente, quanto mais a gente domina a base, quanto mais a nossa base é sólida e firme, melhor e mais fácil fica a nossa vida no futuro para aplicar tudo isso, tanto nos mesmos projetos quanto nos projetos futuros que a gente for desenvolvendo, for aplicando, enfim, tá? Então, basicamente, o que a gente tem que fazer é conhecer e dominar os princípios, beleza? Então, justamente, o que eu trouxe aqui nessa aula foram alguns princípios, tá? Eu vou passar aqui um por um de cada um deles, vou explicar certinho, tá? Detalhe por detalhe, o conceito, como que aplica, bonitinho, tá? E no final, lá no final da aula, até para estimular vocês a ficarem aqui, eu vou desenhar também junto com vocês uma jornada, vou passar para vocês uma jornada de crescimento, justamente porque imagina que vocês estão começando agora, poxa, beleza, vou dominar os princípios, mas o que eu faço? Então, lá no fim da aula também tem uma parte muito interessante sobre jornada de crescimento, então fiquem aqui com a gente, tá bom? Vamos que vamos. Então, vamos lá, pessoal. Princípio
Número 1, o princípio do AIDA, tá? Explicando basicamente, deu um pequeno spoiler aqui. AIDA é, digamos assim, o resumo de atenção, informação, desejo e atenção. Basicamente, são etapas que toda campanha de marketing tem que passar. Em proporções diferentes, é claro, dependendo do produto, enfim, tudo mais, mas é uma estrutura básica. Toda campanha precisa, primeiro, chamar a atenção, depois gerar um interesse, depois gerar, né, um desejo, né, gerar um desejo na pessoa e, em quarto ponto, gerar uma ação, apontar para uma ação. Basicamente é isso que toda campanha de marketing faz em essência, tá? Então, passando um por um aqui, o A de atenção. Primeiro ponto. Nenhum produto ou serviço ele é vendido antes de ser reconhecido. Antes de pensar em vender, você precisa pensar em como você vai chamar a atenção. E por que a gente tem que frisar muito esse ponto aqui, pessoal? Porque, vamos ser bem sinceros, o seu produto ou seu serviço, não tenha dúvida nenhuma de que ele é legal, de que ele ajuda, de que ele é bom, de que ele vai mudar a vida das pessoas, mas a realidade é que as pessoas não estão ligando pra gente. Por mais revolucionário que o produto possa ser, as pessoas têm os próprios problemas delas. E elas estão focadas nisso, tá? Então, e também não tem só o seu produto disponível. As pessoas têm a vida delas, já com a confusão da vida delas. Se você for somar ainda mais os outros concorrentes, as outras pessoas falando, a gente não pode se dar o luxo de achar que as pessoas, vão encontrar o nosso produto e falar, nossa, quero comprar. Não é assim que funciona. Então a gente tem que pensar, sim, em primeira instância, como vamos chamar a atenção, né? Até uma lógica digital mesmo, imaginar um feed de Instagram. Tem muito conteúdo ali. A gente está competindo com gato, com festa, com um monte de coisa, com Copa agora, no contexto da Copa do Mundo. Então, como o seu produto vai chamar a atenção? Tipo, opa, só que chamou a atenção, vou parar e vou olhar. Então, assim, a gente tem que pensar nisso primeiro, como chamar a atenção. Depois, ok, conseguimos chamar a atenção ali, né? Puxar os olhos da pessoa para nós. E aí, qual que é o segundo ponto? Informação. Que informação a gente vai passar? No caso, nenhum produto ou serviço ele é vendido se as pessoas não sabem para que ele serve, né? Não sabem o que ele faz e principalmente qual problema ele resolve. Porque essa é a grande questão, pessoal. Um produto ele tem que estar nessas categorias, ele tem que resolver alguma coisa, ele tem que entregar alguma coisa, nem que seja entretenimento ou de fato resolver algum problema na vida da pessoa. A gente tem que comunicar isso de uma maneira que faça sentido para a pessoa, que faça sentido com a rotina, que faça sentido com o contexto, que faça sentido com o momento, ainda mais hoje, né, com rede social e anúncio, a gente consegue criar anúncios para momentos específicos, anúncio de manhã, acabou de acordar, ou está indo dormir, para épocas específicas, enfim. A gente tem que pensar, opa, chamamos a atenção, o que eu vou fazer? Como eu vou envelopar o que o meu produto faz e como que eu vou mostrar isso, codificar isso em informação que a pessoa vai entender. Ah, é sobre isso que esse produto fala, é sobre aquilo que esse serviço faz. Então, essa é a segunda etapa do AIDA, né? A etapa de informação, tá? Agora, a terceira etapa, a etapa de desejo. De novo, nenhum produto ou serviço ele é vendido, né, se as pessoas não desenvolverem um certo desejo por aquilo, né? E aqui a gente tem que destacar qual é o benefício real. É emocional ou é prático? Isso precisa estar destacado sempre, pessoal. De novo, a realidade é uma só. As pessoas não compram coisas que elas não querem. Essa é a grande realidade. A gente ouve muito sobre isso, né? Sobre venda e tudo mais. Nossa, o produto é muito bom, olha aquilo, mas a realidade é que as pessoas estão cagando para isso. As pessoas querem pensar nelas, na vida delas. Então, de novo, qual é o benefício? É um benefício emocional ou é prático? Certo? E até também, eu brinco que esse D de desejo ele pode ser um D de diferencial também. Assim, como você vai criar um contraste? Como você vai fazer a pessoa escolher entre o ponto A e o ponto B? Sabe? O produto A e o produto B, desculpa. Então, assim, a gente tem que gerar desejo, sabe? Às vezes, uma cerveja A e a cerveja B, cara, tem que ter elementos de diferença, sabe? Nossa, essa aqui você vai envelopar como uma cerveja pro calor, pro verão. Nossa, olha que legal. Ou falar da Copa, enfim.
colocar elementos que vai gerar um desejo, que vai fazer aquilo de fato ser cada vez mais um item social, um item que está na rotina, que já é que você toma com os amigos, que tem elementos de desejo do que, é só uma cerveja, é um líquido, sabe? A etapa aqui é sair do elemento técnico e ir cada vez mais para o elemento emocional. Então a etapa do desejo fala sobre isso, tá? No caso, a última etapa, porém não menos importante, é a etapa da ação, tá? Então no caso aqui, de novo, nenhum produto ou serviço ele é vendido sozinho. Existem ações que as pessoas precisam tomar até a compra. Ou seja, elas têm que fazerem certas coisas, né? Tipo, levantei a mão, demonstrei interesse, apertei no botão de quero comprar, coloquei cartão, confirmei a compra. Tudo isso tem que acontecer na etapa de ação para a venda ser confirmada. Então, de novo, essas etapas precisam estar claras. Você tem que estar ciente disso. Estou vendendo, chutando aqui um e-book. Poxa, existe a página de vendas, existe o checkout. Se a pessoa não foi para a página de vendas, não foi pro checkout, eu tenho que ter aquele anúncio que vai jogar de volta. Então, ação. Tem que estar muito claro o que o cliente precisa, o que o lead precisa fazer para a compra ser concluída. Isso tem que estar claro para ele e para você. Esse processo ele tem que estar mapeado da maneira mais clara e precisa possível. Então, de novo, não adianta nada você chamar atenção, você passar a informação de maneira precisa, você gerar um desejo e a ação não está clara. Vocês conseguem entender que a lança fica, digamos, sem ponta? Né? Como jogar uma lança, ela vai bater no chão e vai cair. Então, assim, a pessoa não vai saber o que fazer se não tiver claro. Ela não vai pensar sozinha. A realidade, de novo, vamos voltar lá para a etapa da atenção. Você está competindo com a atenção de várias coisas. Então, você não pode se dar ao luxo de... a pessoa vai se virar. Não. Tem que estar muito claro. Gerou interesse? Clique aqui. Adquira o seu e-book agora. O seu ingresso agora. O seu produto agora. Às vezes o copyright até apela. Quero mudar de vida agora, né? Se você colocar a promessa no botão, também é uma dica muito interessante. Mas a ação tem que estar sempre muito claro o que a pessoa precisa fazer. Tá? Então, essa é a última etapa do AIDA. Ação. Beleza? Só para destacar também, pessoal, vamos lá. O AIDA ele não é uma estrutura exclusivamente de venda, ele é uma estrutura de comunicação. Então você percebe que é uma estrutura de como a gente envelopa a comunicação para apresentar um produto ou um serviço a uma pessoa. Então, só para destacar, o AIDA funciona para tudo. Então ele funciona em diversos formatos também e plataformas, tá? Até... citando alguns exemplos aqui. A gente pode usar o AIDA em carrossel, que na minha visão é o exemplo mais prático e mais fácil de identificar, porque você tem a primeira etapa do carrossel ali, que é a headline, né, que ele normalmente chama a sua atenção, ele te promete alguma coisa, 5 dicas de não sei o que, sobre como emagrecer. Aí os próximos 4 é a explicação. O quinto, ele é uma promessa, tipo assim, mas você pode, isso é muito fácil de fazer, vamos lá, não sei o que. Ele dá, digamos assim, ele mostra as etapas, o passo a passo de como é fácil. E o último slide, normalmente, é para clicar na bio, para fazer alguma coisa, para salvar o post, que aí foram as 4 etapas, né? Atenção, informação, desejo e ação. Mas você pode ver isso também em vídeo no YouTube, que a pessoa começa, né, fala a promessa. Você tem, digamos assim, você tem esse problema? Então esse vídeo é para você. Aí ele entra uma vinheta, alguma coisa, aí tem a parte da explicação do vídeo, a parte do desejo, que nossa, mas esse problema pode ser resolvido com, sei lá o que, um curso, com um produto, que é a etapa de ação. Enfim, para não me estender muito, o AIDA é uma estrutura de comunicação. Então vocês podem colocar esse princípio em absolutamente tudo. Beleza? Então vamos lá para o próximo. Só dar um golinho de água aqui que eu estou falando bastante. Vamos lá. O princípio número 2, pessoal, o princípio de funil. Vamos lá, pessoal, sendo bem sincero com vocês, tá? Não é só porque o digital as coisas são mais diretas, as coisas são mais assim, tem menos etapas, de que as pessoas vão comprar do nada, vão descobrir o seu produto e já vão comprar. Não é assim que funciona.
tá? Então, por isso a gente usa uma lógica de funil, literalmente. Como eu acabei de colocar aqui, o caminho da venda nem sempre é uma linha reta, né? Então, não caia na armadilha de achar que todas as pessoas que estão no seu público-alvo, elas querem comprar o seu produto e elas estão dispostas a comprar o seu produto. Tudo acontece no tempo certo e com o estímulo certo. Então, por isso que a gente tem uma lógica de funil, né? Então, a gente pode reparar que o funil, ele é maior aqui na boca e ele vai se estreitando até a pontinha do funil. Então, a gente pode colocar as pessoas que compram ali na parte de baixo. Por quê? As pessoas que se comportam de maneiras diferentes na etapa do funil. Então, por exemplo, lá no começo, elas ainda estão tendo o primeiro contato com você, estão descobrindo quem você é, o que o seu produto faz, igual a gente falou lá no AIDA, né? Assim, você acabou de chamar a atenção, elas ainda estão, digamos assim, recebendo as informações. No momento, na etapa do meio, normalmente elas estão tirando dúvida, elas estão comparando com outras questões, com outras opções, mas aqui você já se tornou relevante. E na etapa de baixo, a pessoa já tem, digamos assim, consciência total do que você faz, se é bom, se não é. Ela está mais, digamos assim, pensando em como ela vai comprar, se vai parcelar, se vai ser à vista. Então, é assim que um funil funciona. E a gente precisa ter essa noção, porque essa lógica de funil, ela acontece de forma diferente dependendo do que você está vendendo e dependendo digamos assim, do método que você vai usar. Então, se for uma venda mais direta, um produto mais simples, isso vai acontecer no formato de anúncio, todo esse convencimento ele vai acontecer numa página de venda. Agora, se for um produto, digamos assim, um pouco mais caro, tipo um ticket mais alto, toda essa jornada acontece no e-mail. Normalmente você captura o e-mail primeiro nessa transição da boca do funil para o meio do funil. E nesse e-mail você trabalha uma sequência de e-mails para depois mandar um e-mail de venda que a pessoa clica e compra. Mas só para vocês entenderem que é essencial ter a mentalidade de funil. É claro, vale o adendo também. Às vezes a pessoa, ela tem as pessoas evoluem de forma diferente do funil. Algumas mais rápidas, outras mais lentas, vamos dizer assim. Mas é sempre essa lógica. É importante a gente ter isso em mente e saber como isso funciona, tá? Indo para o terceiro aqui, na verdade até uma extensão do segundo princípio, que é o nível de consciência, tá? De novo, pessoal, precisamos ser sinceros aqui. Você não é tão importante assim. O seu produto ele não é tão importante assim no ponto de vista da pessoa. Nem todas as pessoas estão prontas para comprar de você, tá? Grande parte delas nem sabe que você existe. A outra parte que sabe que você existe, mas não sabe que tem um problema. E essas pessoas que sabem que tem um problema ainda nem sempre reconhecem você como uma solução para esse problema dela. Então, é preciso você entender que cada nível de consciência, cada etapa dessa que eu falei, ela não te conhece, não reconhece que tem um problema, sabe? Ou te conhece, mas não reconhece que tem um problema. Te conhece e reconhece que tem um problema, enfim, isso vai seguindo, né? Até ela ter a consciência completa de que o ponto final ela reconhece que tem um problema e reconhece você como uma possível solução, tá? Isso vai se estendendo do ponto A até o ponto B dessa forma. Mas cada nível de consciência, ele exige um estímulo diferente. O tempo dentro de cada etapa ele pode variar, como eu falei na etapa de cima lá do funil, mas é importante estar preparado para estimular a pessoa dentro de cada estímulo. Então, por exemplo, lá no começo, no primeiro nível, se a pessoa não tem consciência do problema e não te conhece, poxa, você tem que ter consciência de que aqui você tem que dar muita informação para essa pessoa. É uma etapa de conteúdo, é a camada mais fina ali da boca do funil. Então, são conteúdos que você ainda não está falando de produto, você não está falando de nada, nem de você está falando da questão da pessoa. Sabe? Então vamos imaginar aqui que você vende, no digital você vende uma consultoria de perda de peso, vamos dizer, que é muito comum. Nessa primeira etapa do nível de consciência, a pessoa às vezes não tem noção de que ela precisa perder peso, de que ela come mal, de que ela dorme mal. Então você precisa cutucar esses pontos, você precisa destacar um problema. E a partir daí você vai evoluindo. Então, por exemplo, a pessoa já sabe o problema. Beleza. No caso, não sabia o problema. Agora ela sabe. Então,
Daí, você tem que começar a falar da solução. Poxa, como a gente resolve isso? Primeiro, com exercícios leves. Vamos ser sinceros, pessoal, não dá para perder aquela coisa de sempre, não dá para perder peso da noite para o dia. E você vai cada vez mais falando sobre formas, sobre táticas, sobre métodos, sobre referência, sobre case. E aos poucos você vai começando a falar como eu resolvi isso, como eu fiz aquilo. E a pessoa vai cada vez mais tendo ao mesmo tempo que ela tem a noção do problema e vai descobrindo a solução, naturalmente ela vai relacionando a solução a você, ao seu negócio e ao seu produto. Então, é uma jornada do ponto A até o ponto B, de destacar problema, destacar a solução e ela relacionar cada vez mais você a essa solução, tá? Seguindo aqui, princípio 4, esteira de produtos. Sempre existe um dia de amanhã, pessoal. Isso tem que estar muito claro. Mais importante do que vender é vender com frequência. Precisamos ser realistas aqui. O motor de qualquer negócio é a venda, pessoal. Não é o glamour, não é prêmio, não é recebidos, não é nada disso. É a venda. Então, um negócio para sobreviver, ele tem que vender... no caso, nenhum negócio sobrevive vendendo 2 vezes por semana, tá? Eu até coloquei ali um asterisco para modelo de lançamento, que você tem que, digamos assim, você vende em picos, né? Você tem que ter isso ciente, que o motor é a venda. Então, isso tem que estar sempre destacado. Então, por que a gente fala do conceito de esteira de produto, né? Então, assim, como fazer isso na prática? Então, basicamente, é o conceito de como os produtos digitais, né? Eles não são físicos, eles são mais fáceis de você, digamos assim, você vender eles em partes, né? Até destacando ali a jornada o nível de consciência. Às vezes, em muitos casos, cada nível de consciência sobre um problema diferente, ele cabe um pequeno produto. É muito comum aqui a gente vender, assim, ter uma esteira e essa esteira, os produtos forem ficando cada vez mais caros, com o ticket cada vez mais alto. Porque a pessoa, naturalmente, ela vai sendo apresentada a problemas diferentes, de tamanhos diferentes, que doem de maneiras diferentes na vida dela. E, consequentemente, a solução tem digamos, um valor maior, né? Um peso maior na vida dela. E também tem relação com como ela vai evoluindo na vida. Então, assim, a pessoa vai evoluindo na vida, ela vai, sim, tendo um poder aquisitivo um pouco maior e também está mais disposta e confia em você para comprar esse produto. Então... até por um contexto também de como o digital funciona hoje em dia, pessoal, é super importante destacar que quanto mais pessoas fazendo, os leads, né, que é aquela pessoa que se cadastra para você ter o contato, que estão na sua audiência, eles estão cada vez mais disputados. Então é super importante você aumentar a sua margem de lucro dentro daquela mesma pessoa. Então, até como eu coloquei aqui como exemplo, né, o ponto principal aqui é atrair um cliente para um produto e um serviço e já ter outras opções preparadas, né, o que a gente chama de upsell, para futuras vendas dentro desse mesmo processo. Então, normalmente, você resolve um problema que já está até mapeado. Então, assim, a pessoa tem esse problema, depois ela vai ter aquele outro problema. E, sei lá, a sua inteligência de negócio vai dizer que daqui a 3 meses, normalmente essa pessoa vai chegar nesse problema. E você vai lá e você oferta para ela de forma automática, ali no seu CRM controlando, enfim, né? Já ter isso mapeado, camada de serviço, sempre agregando cada vez... até coloquei como exemplo, desculpa, a camada de serviço, né? É muito comum que você fica ali atuando com o cliente mais tempo. Então, já ter essas camadas prontas que vão agregando mais serviços. Assim, eu fazia isso, agora eu faço isso mais aquilo, isso mais aquilo. Porque você vai realmente colocando mais camadas de serviço e, digamos, você não tem mais esse esforço de procurar um novo cliente. Aquele cliente já te conhece, você já sabe atender ele. Você conhece os pontos que são bons, que são ruins, você sabe gerar valor e resultado para ele. Então, o atrito fica menor, tá? E só destacando aqui um ponto de atenção, esse princípio está bastante alinhado com a jornada de crescimento do cliente. Então, você sabe, né, que quase nunca é possível resolver um problema de um cliente com um único produto, tá? Isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente. Não dá, sabe? Não existe um produto e um serviço que resolve tudo. Então, já que não resolve tudo, tenha uma mentalidade de projeto, né?
Tanto para o produto fica mais explícito, né? Então você vende um produto, ele resolve aquilo e acabou. Agora, serviço, normalmente tenta formatar em projetos de 3 meses, 6 meses, 1 ano, e aí você vai esticando, porque nesse momento você já tem essa inteligência. Pô, em 3 meses eu consigo fazer isso, em 6 meses eu consigo fazer aquilo. E aí você vai preparando esse upsell, até para você ir construindo uma relação nesse meio desse processo, tá bom? Vamos lá, só tomar um golinho de água aqui. Então vamos lá, só repetindo aqui. Na prática, todos os custos e também os esforços operacionais, eles se encontram, né? Eles se concentram, na verdade, nessa primeira venda. E depois aumenta a margem de lucro no futuro. Ou seja, na prática, é sempre mais difícil você vender primeiro, porque tem todo esse processo do nível de consciência, de mostrar o problema, que a gente já falou lá em cima, de se posicionar como uma possível solução. Tudo isso leva um tempo. Tá, pessoal? Mesmo algumas pessoas sendo mais rápidas, outras sendo mais devagar, leva um tempo. Então, todo o atrito está ali. Se você consegue vender cada vez mais para essa pessoa, você pulou essa etapa do começo de ter que convencer, de ter que falar, enfim. Então, a sua vida tende sim a ficar menos difícil, como eu vou dizer aqui, porque nada é fácil. Então, tende a ficar menos difícil, tá? Só para a gente finalizar aqui o princípio de esteira de produto, tá? Seguindo o princípio número 5, que é o princípio de LTV, né? O Lifetime Value, né? O tempo de vida desse cliente. Então, de novo, bons clientes vendem por você, tá? Até ligado de novo com a parte de esteira de produto. Quanto mais esse cliente ele fica com você, não é só a lucratividade que você ganha. Você ganha também quase que um advogado da marca. Essa reputação que você cria, esse branding que você cria, naturalmente, por prestar um bom serviço para esse cliente ele gera um papel de influência naquelas primeiras etapas ali. Então, ele vai falar para a rede dele, ele vai servir, digamos assim, de tirar dúvida. Às vezes a pessoa, quer comprar aquele produto, quer contratar aquele serviço. Se já ela for perguntar para a pessoa do lado, e essa pessoa do lado já tiver comprado ou já for cliente, comprei tal pessoa aquele tal produto, ou contratei aquela tal empresa para fazer esse serviço. Nossa, eles são muito bons. Ou, nossa, gostei muito daquele produto, aquele curso é muito bom. Toda aquela etapa de conhecer, reconhecer, blá blá blá, ela acontece muito mais rápido. Então, ter bons clientes é essencial. Então, assim, estender esse tempo de validade é cada vez mais essencial. De novo, porque o jogo de qualquer negócio, pessoal, é um jogo de longuíssimo prazo. Não é longo prazo, assim, 5 anos. É jogo de, sincero, é jogo de 10, 15, 20 anos. A gente tem que estar pensando nisso. O negócio dele tem que sobreviver e tem que durar esse tempo todo. Então, é preciso expandir as bases que tornam o negócio saudável. E o suprassumo, né, dessa questão é sim atender o cliente bem, gerar valor, seja em formato em produto ou serviço, e isso ser algo tão bom na vida dele, que transforma a vida dele, que ele faz esse serviço para você naturalmente. Ele não precisa ficar na rua falando ou mandando mensagem, fazendo spam. Não, naturalmente esse processo vai acontecer, porque esse valor está estendido, né? O tempo de vida dele está estendido ali com você. Então, quanto mais você consegue esticar esse período de tempo que você gera valor, melhor, tá? E isso tá muito ligado ali com a esteira de produto e com a esteira de serviço. Quanto mais você consegue gerar valor para ele de forma cíclica, que uma solução encaixa na outra, mais esse LTV vai aumentar. E é muito bom você acompanhar isso, tá? Você ter essa noção de que é um princípio. Quanto mais esse cara fica comigo, mais ele vai me gerar valor, tanto monetário quanto de brand, né? Quanto esse valor de marca, que as coisas estão bem ligadas, como eu falei, né? Essa reputação toda vai influenciar na parte monetária, porque vai ser cada vez mais simples para você ou menos difícil para você vender num processo como um todo, tá? Então esse foi o princípio 5, o princípio do LTV, tá? E destacando aqui de forma bem direta, que eu já falei aqui resumidamente, de maneira bem direta, quanto mais tempo o cliente fica com você, mais rentável ele é, pois ele continua gerando faturamento, enquanto você não tem um custo para adquirir um novo cliente, né? No longo prazo, outros benefícios aparecem, a tão sonhada indicação. Esse cliente se torna um influenciador muito relevante no seu processo de aquisição.
pois ele, além de servir como prova social, ele diminui aquela fricção de venda, sabe? Fica cada vez mais fácil para outras pessoas enxergarem o valor porque tem aquela pessoa como referência, né, para tomar uma decisão. Em outras palavras, esse cliente vale mais para você no decorrer do tempo. Então, quanto mais tempo ele fica, mais ele vale. É importante lembrar isso aqui. Então, poxa, se ele está com você há muito tempo, ele é uma referência muito excelente de um bom cliente. Você tem que cuidar mais dele. Você tem que procurar mais clientes como esse cliente. Então, dentro daquele perfil, dentro daquela estrutura. Então, o LTV é importante para isso. Ele também é uma métrica qualitativa, não só quantitativa em relação a faturamento, por exemplo, tá? Antes de evoluir aqui, só tomar mais um golinho de água. Caramba, pessoal, essas Pocket Class são curtinhas assim, mas caramba, tá calor aqui e eu tô falando bastante, então a garganta tá ficando bem seca. Mas vamos lá. Parte importante também, colocando tudo isso na mão na massa. Beleza, Bruno, mas o que eu faço com isso? Como que eu vou aplicar tudo isso? São 5 princípios, eles são simples, mas ok, como que eu vou organizar tudo isso? Como que eu vou pôr a mão na massa tudo isso? Vamos lá. Ponto muito importante, pessoal. Lembra que lá no começo eu frisei de que não dá para você fazer tudo, que justamente esse impulso de querer fazer tudo é o que, digamos assim, gera um problema, é o que faz as pessoas errarem, pularem etapas, enfim, acumularem frustrações. Então vamos lá. Qual foi o caminho que eu encontrei para resolver isso? Encontrando o que eu chamo de zona de performance, tá? O que eu quero dizer com isso? Zona de performance é o espaço onde você atua, que você consegue aplicar os seus conhecimentos que você tem, né, o seu talento, a sua bagagem, com uma certa facilidade, com uma facilidade acima da média, né? Onde você também, justamente por estar fazendo algo que você tem um certo domínio e tudo mais, você aprende com mais facilidade também, você evolui mais rápido. E também você também desvia de problemas com mais facilidade, porque você está dentro de uma zona que faz sentido para você. Então, pontos principais aqui. Focar em áreas que você domina, tá? Porque, logicamente, você diminui o atrito e problemas no curto prazo, e no longo prazo você evolui de forma mais saudável, porque você não precisa também ficar caçando informações toda hora, sabe? As informações vão naturalmente chegar até você, por uma questão de algoritmo também, porque é o seu perfil, mas também porque você está sempre buscando de uma forma natural, não é um esforço absurdo e gigantesco, tá? E, na minha experiência, como eu fiz esse processo, né, que eu falei ali naquele começo de cometer esse erro também, eu passei por várias áreas. Então eu descobri que a zona de performance, normalmente elas estão classificadas em 3 blocos, que é o que eu chamo de bloco de texto, o bloco criativo e o bloco de gestão, tá? Normalmente, as pessoas dentro do digital, elas se encaixam dentro desses 3 blocos. Então, é importante você olhar para isso e tentar enxergar, cara, por exemplo, qual a bagagem que eu tenho, em qual desses blocos eu me encaixo melhor. Então, por exemplo, bloco de texto são as pessoas que têm um domínio melhor da escrita, sabe? Que escrevem bem, que já tem uma experiência com isso. Poxa, tenho um blog, ou escrevo com facilidade, no sentido na vida pessoal, né? Então, talvez o bloco a zona de performance de texto vai fazer muito sentido para você. Você pode focar em copy de anúncio, em conteúdo, na parte de e-mail, que é um setor essencial para trabalhar no digital, justamente como a gente falou. A parte de funil, de nível de consciência, a parte de texto é essencial, tá? O segundo bloco, a segunda zona de performance, que é até a zona de performance onde eu comecei, que é a zona do criativo, né? Como eu tenho uma bagagem que vem da publicidade, do design, eu encaixei dentro da zona de performance, que é a zona que trabalha com direção de arte, com design, que evolui para vídeo, que pensa na parte criativa mesmo, na parte estética, na parte ergonômica, na parte de função. É realmente essa parte mais criativa mesmo, que dá esse ar criativo, o ar criativo para as campanhas, para os produtos, para tudo aquilo que é feito dentro do digital. Então,
a zona de performance do criativo normalmente inclui todos esses pontos, tá? E, por último, porém não menos importante, a zona de performance de gestão, pessoal. E assim, não se engane, copy é importante, texto é importante e criativo é importante, mas nada disso acontece se o projeto ele não tiver uma aba de gestão. Se as coisas não acontecerem certinho, uma etapa depois da outra. Então, assim, uma visão de gestão, tanto para a gestão do projeto, quanto uma gestão estratégica no sentido de conhecer o framework, de conhecer como ele funciona, quais são as etapas, quais são as prioridades de cada etapa. Se a pessoa não tiver esse conhecimento, a realidade é que vai virar uma maçaroca, também não vai funcionar, tá? As coisas não vão ser aplicadas direito, vai dar problema, vai dar ruído e não vai dar resultado. Então, a zona de performance de gestão é tão importante quanto as outras dentro de um projeto como um todo. Então, assim, se você não escreve bem ou se você não considera criativo, você pode sim se enquadrar nessa zona de performance, que é essa zona de performance de, digamos assim, não digo de controle, mas assim, de gestão mesmo, de ser organizado, de ter habilidades pessoais para conversar com as pessoas, de fazer esse trabalho de facilitador, assim, essa gestão semanal, diária, mensal dos projetos, o que está faltando, alinhar, puxar reunião, enfim, falar com as outras zonas de performance. Então, assim, isso tudo é um trabalho de gestão. Então, de verdade, quando você tiver dúvida, o que eu faço para lá ou para cá, de verdade, olhe esses 3 blocos, essas 3 zonas de performance e tente pensar onde você se encaixa melhor. De novo, voltando até para o slide de cima aqui. Onde é mais fácil para você, onde você faz aquilo com mais leveza e até com mais vontade também, com mais alegria, com mais empolgação. Tente perceber, a minha direção vai para lá, vai para cá ou vai para lá, sabe? E também, pessoal, de verdade, assim, até abrindo para você, é natural que em algum momento vocês vão acabar passando por todas as áreas, nem que seja para conhecer mesmo, assim. Eu mesmo, por exemplo, eu não sou um escritor, né? Inclusive escrevo bem mal, mas eu conheço conceitos de copy, a parte de headline, big idea, é importante, isso vai influenciar também na sua zona de performance, digamos, natural. Então não fique também, nossa, confuso, eu sou bom nisso, mas também sou bom naquilo. É importante escolher uma para você se dedicar, para você realmente, de novo, ter uma jornada um pouco mais firme. Mas também não fiquem com coisas na cabeça, se sentindo confuso e nem se sentindo culpado caso você tenha as 3 habilidades, tá? Fiquem tranquilos. Então, a parte que eu prometi lá no começo da aula, jornada de crescimento. Legal, Bruno, a gente, né, já descobri os princípios que eu preciso dominar, já descobri como eu vou aplicar isso, qual é a minha zona de performance, mas o que eu vou fazer, o que eu tenho que fazer para crescer, né? Para tornar isso cada vez mais uma profissão, para evoluir nessa profissão e sim, para ganhar mais, tá? A gente precisa deixar isso bem claro aqui, ninguém aqui quer ficar trabalhando loucamente para ganhar 1.000, 2.000 reais, a gente quer evoluir na vida, quer evoluir na profissão. Então, como construir de fato uma jornada de crescimento? Vamos lá, pessoal. Só para falar sobre isso, tá? Opa, pequeno spoiler. Jornada de crescimento tem muito aqui da minha experiência, mas também tem muito de pesquisas e obras de outras pessoas. Então, tudo isso que eu vou falar aqui tem muito de Robert Greene, que ele fala de maestria, tem muito de Scrum, tem muito de tudo isso. Então, é uma estrutura que é muito provável que se vocês forem procurar isso na internet, no mundo, vocês vão encontrar outras referências que apontam para esses pontos e eu estimulo muito que vocês de fato façam isso para vocês encontrarem cada vez mais o jeito de vocês, o jeito que for melhor para vocês fazer tudo isso, tá? Esse framework aqui da jornada de crescimento é só um framework que fez sentido para mim e para outras pessoas que eu também já mentorei na vida, enfim, mas fiquem assim livres para poder fazer os ajustes de vocês e colocar as variáveis que faltam, digamos assim, para a vida de vocês, tá? Então vamos lá. Basicamente,
A jornada de crescimento, ela tem 3 etapas. A primeira fase, que é a jornada, a fase de aprendizado e descoberta. A segunda fase, a fase de relevância e reconhecimento. E a fase 3, que é a fase de maestria e escala. Vamos falar aqui uma por uma de cada vez. Fase 1, aprendizado e descobertas. É a fase mais agitada, tá, pessoal? Sendo bem sincero com vocês. E é onde moram a maior parte das armadilhas, tá? Então aqui o mais importante é você formar a sua base, que é justamente o que a gente estava falando aqui sobre isso hoje, tá? Tanto de conhecimento quanto de relacionamento, pessoal. É aqui que vocês vão testar muita coisa, é aqui que vocês vão colocar a mão na massa pela primeira vez, é aqui que vocês vão quebrar a cabeça, tá? Que vocês vão encontrar problemas, que vocês vão encontrar clientes problemáticos no caso do serviço, que vocês vão, digamos assim, enfrentar feedbacks ruins, no caso se for produto. Então, tudo isso faz parte, pessoal. Então, assim, não fiquem também se cobrando muito. De novo, a fase de aprendizado é de fato para você aprender. Para você aprender os conceitos, para você aprender os princípios e descobrir como você vai aplicar as coisas. Porque as pessoas, elas são, né, bem específicas, né? Por mais que, de novo, os princípios sejam os mesmos, a pessoa vai aplicar de forma diferente. Tem gente que é mais introvertida, tem gente que é mais introspectiva, tem gente que, né, de novo, a zona de performance, tem gente que escreve, tem gente que fala, tem gente que é bom no vídeo, enfim. Toda essa equação, ela gera um resultado diferente de pessoa para pessoa. Então, saibam que na fase 1 é muito importante vocês estenderem esse tapete o mais longe que vocês puderem, aprender muito, descobrir muito sobre vocês, sobre como vocês aplicam, o que é bom e o que não é bom, o que funciona para vocês, quais são os melhores métodos. E aqui também, vocês aprendem muito, além fora do marketing também, como gerenciar, né, a sua própria empresa, coisas jurídicas, fiscais, operacionais, vocês vão descobrir muito aqui na fase 1, tá? Na fase 2, beleza, é a fase de você construir mais já a sua relevância no mercado e ser reconhecido por alguma coisa. Então, no caso aqui, o foco é filtrar tudo que você aprendeu na fase 1, tá? E realmente colocar em prática as atividades que te trazem mais benefícios, tanto financeiro quanto de marca, de reputação mesmo, né? De questões sociais. Atividades essas que ao mesmo tempo, como eu bem falei, criam a sua relevância no mercado e também te fazem ser reconhecido por determinada atividade. Então lembra lá no começo que eu falei que eu comecei pelo design? Sim, eu comecei pelo design, mas aos poucos eu fui conseguindo colocar o meu potencial criativo na parte estratégica, tá? Então eu fui filtrando isso, falei assim, nossa, eu sou bom no design, mas a realidade é que tem outras pessoas que são muito melhores do que eu nisso. E eu sou realmente talvez melhor aqui. Então aos poucos eu fui direcionando a minha carreira para lá, fui filtrando e hoje trabalho para ser reconhecido por isso, tá? Então naturalmente, na fase 2 é uma fase de filtrar, de tirar. Você já testou muita coisa, é a fase onde você sabe isso aqui sim, isso aqui não, isso aqui sim, isso aqui não. Eu até digo que é a fase de você dizer mais não do que sim. Então isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não. Justamente porque você tem que filtrar, de novo, o que você faz melhor, o que te traz mais lucro financeiro e o que te traz mais reconhecimento também, tá? Então é muito importante ter essa distinção aqui, tá? E a fase 3 é a fase que a gente, digamos, mais espera, todo mundo quer chegar, que é a fase onde você já é mestre naquilo e você trabalha realmente só para dar escala para a sua profissão, para tudo que você faz. Então aqui o foco é automatizar tudo que você domina e mirar em escalas maiores, tanto de distribuição quanto de faturamento. Então normalmente essa fase aqui é aquela fase onde você já sabe o que você faz bem, você já sabe os produtos e os serviços que vendem melhor, que dão mais dinheiro, que dão mais problema. E aqui você pega você já domina os processos, você já conhece toda a informação no sentido de custo de aquisição, quanto você paga para ter um certo lucro e aquilo está dentro digamos assim, de um número que não flutua muito. Então você já tem toda aquela base, a inteligência, o conhecimento e a experiência
de literalmente automatizar a ponto de deixar uma máquina fazendo por você, terceirizar, que é as etapas, digamos assim, mais braçais ou, digamos assim, que são mais mecânicas mesmo, você terceiriza para uma outra pessoa, até para uma outra empresa, tá? E você coloca mais dinheiro para rodar essas campanhas, para rodar esses produtos e se concentra nas coisas que você domina mesmo, que é a parte de inteligência, que é a parte de nutrir essa máquina toda, tá? É por isso que ela é a última fase, é a fase 3, é a fase que todo mundo quer chegar. Eu também estou buscando chegar nessa fase. Então, tenha noção dessas 3 etapas, tá? Pessoal, muito obrigado por ter dado essa atenção. Se você chegou até o final aqui, eu espero de verdade que essa aula consiga te ajudar, que te dê uma base, que você possa se apoiar sempre para tanto destravar a sua carreira, para começar um negócio, enfim. Eu sei que esse começo é muito difícil, é muita informação, é muitas coisas que assim que complicam a vida da gente mesmo, mas por ter sido uma pessoa que passou por tudo isso, hoje eu me sinto na obrigação de devolver isso. Então, se essa aula ajudou, não espero que ajude, mas se essa aula ajudou, de verdade, não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo e também deixar um comentário aqui, seja com dúvida, um feedback, qualquer feedback é bem-vindo, tá? E se você sentiu falta de algo, de verdade, deixa aqui nos comentários também. Ó, Bruno, quero aprender mais sobre isso, ou senti falta desse ponto. Pode colocar lá que eu preparo uma outra aula, né? No futuro, talvez em detalhes mais específicos, nesse sentido, para que a ideia do brainstorm é essa, galera. Ajudar todo mundo. Como eu sempre falo, eu quero cada vez mais aprender muito com vocês e ensinar um pouco, tá? E só para fechar, um último conselho, um último ponto, não tenham pressa de fazer nada disso. Eu mesmo demorei muito para entender esses princípios, para aplicar esses princípios e até para meio que masterizar no sentido de tá mais natural e aplicar eles numa sequência que faça mais sentido e que não seja tão doloroso, que tem que ficar pensando muito. Levou um tempo, então não se cobrem muito. Um passo de cada vez, é aquela coisa, andar devagar e andar sempre é mais importante do que ficar correndo loucamente, tropeçar e cair, se machucar e ter que ficar parado, tá? Mais uma vez, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado, até a próxima aula, obrigado por tudo, valeu!